Bom, todo dia é dia de notícia doida no Brasil da nova era. A notícia doida da semana veio do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que disse que chegou a ir ao STF armado para matar o ministro Gilmar Mendes e depois se matar. Depois da revelação, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão na casa e no escritório do Janot. Pedro, 2 anos depois do ocorrido, essa ação contra o Janot não é um pouco exagerada? Ou você achou, ok, tem mais aquilo lá mesmo? Eu não tenho o que achar, né? Eu não sou advogado. Agora, o que boa parte dos analistas estão dizendo é que a ação do Supremo foi ilegal. Foi? Ilegal. Ilegal. Foi francamente ilegal. Já é dentro daquele inquérito aberto pelo Toffoli, que é flagrantemente ilegal, né? Que é o Supremo abrindo um inquérito para investigar supostas notícias falsas contra seus membros, né? E aí começa a entrar tudo, qualquer coisa. Censura a Cruzoé, agora busca e apreensão na casa do Janot. O Janot cometeu um crime de desejo? Agora, a gente tem que discutir essa maluquice do Janot, né? Não, isso é outra questão. Pois é. Né? Do ponto de vista técnico-jurídico, é ilegal o que o Supremo fez dentro de um inquérito ilegal, tudo mais. É ilegal, Pedro, só um acréscimo, é ilegal, eu concordo com você totalmente, mas tem uma alegação com base na Lei de Segurança Nacional de que ele teria estimulado violência contra uma autoridade. E ele teria caído nisso aí. É uma barbaridade completa, porque por esse motivo deveria todo mundo no Brasil praticamente ter uma busca e apreensão em casa, porque o espírito do tempo é esse, está todo mundo... Inclusive o presidente. Exatamente. Vou então, começar pelo presidente. É óbvio que é ilegal. Aliás, esse inquérito do Toffoli, na origem não tem como dar certo, ele é totalmente viciado, ele é sigiloso, ele foi aberto de ofício, ele não tem fato determinado, não tem objeto investigado, cabe tudo ali dentro. É o Supremo criando de ofício um instrumento de investigação e de intimidação contra todo mundo, é o Supremo Tribunal Federal. Então, a origem disso aí é uma barbaridade, essa busca e apreensão é ilegal. Agora, aí, quando a gente entra no Janot, é esse grande mistério da semana, né? Porque o Janot cometeu suicídio figurado. A coisa que ele fala, que ele chegou a ir armado ao Supremo para matar o ministro Gilmar Mendes e depois cometer suicídio, o Janot cometeu suicídio. Ele acabou. Quem que vai contratar ele como advogado agora? Quem que vai levá-lo a sério? Ele reescreveu toda a história da Lava Jato em que ele estava como PGR, porque ele se apresenta, de repente, ao Brasil como um homem completamente desequilibrado. Isso é... Ao mesmo tempo, me ocorre que é um pouco metafórico da situação que a gente está no Brasil hoje em dia, Eu né? concordo com você. Que é essa situação de desalento. De morte. De tá dando tudo errado, né? Vem cá, é o seguinte, o sujeito é procurador aposentado, ele tem uma bela aposentadoria. Né? Então, e outra coisa... Já tem gente na PGR tentando tirar dele por causa disso. Mas né? acho muito que não vai dar certo. Acho muito difícil formalmente. Então, é óbvio que o sujeito fez um cálculo aí. E outra coisa, está lançando um livro. Andreas, eu ia te perguntar isso. Agora o Andreas entrou no... Mas eu ia te perguntar isso. Essa foi a jogada. Essa mesmo? Eu não sei, não sou o editor dele. Se eu fosse, não daria, respeitando o editor dele, que é excelente, não daria essa recomendação. E acho que não veio do editor. Foi uma iniciativa do... Parece que pegou todo mundo de surpresa. Rodrigo Janot. Então não... Parece que não... Eu não li, né? Parece, também pelo que eu entendi, é que não está no livro com esse grau de detalhamento. Para mim, uma jogada clara, aliás, típica do Janot. O Janot sempre foi isso. Né? É muito mais grave do que essa declaração é o modo como ele se comportou como Procurador-Geral da República, disparando flechas a esmo, não disparando em outras ocasiões. Nessa entrevista tem um fato muito mais grave. Ele confessa a prevaricação. Ele disse que teve uma reunião com o Michel Temer, de uma presidente da República ainda. Não é uma confissão de prevaricação, ele está fazendo uma declaração de que pediram para ele prevaricar. Não. Quer dizer, vamos lá. Ele está numa reunião
com o Você está se referindo à questão do Eduardo Cunha? Com o vice-presidente da República. Isso. O vice-presidente, a Dilma era presidente. O vice-presidente da República pede para que ele não investigue o Cunha. Isso. Ele sai de lá bravo, furioso, xinga, mas o que ele fez formalmente? Tinha testemunha, o Zé Eduardo Cardoso. Qual foi a ação concreta do Procurador-Geral da República, naquele caso, contra o vice-presidente da República? Nada. Prevaricou. Ele tinha uma informação muito clara. Pediram para ele prevaricar, ele não reagiu formalmente, portanto, prevaricou. A não reação dele... Claro, ele tinha... Isso é o Janot típico. A Dilma sofre o impeachment, aí surge um novo Janot, que é o oportunista, né? Um novo Janot que opera contra os seus inimigos e a favor da própria categoria. Dinamitou a reforma da Previdência de 2017, por exemplo, com aquelas 2 denúncias contra o Temer, ineptas, com base na delação premiada dos irmãos Batista, que é uma delação criminosa, que está suspensa, não teve fim até agora, ninguém sabe... Aliás, onde é que está o Marcelo Miller? O parceiro dele, braço direito, que era dublê de procurador e advogado da JBS. Não se fala mais sobre isso. E mais uma coisa, é inacreditável pensar que o chefe do Ministério Público, que era, portanto, o titular da ação penal, que tinha o poder de acusar, de denunciar, diante de uma ofensa contra si, diante de um ataque à honra, em vez de usar os instrumentos formais, tenha pensado ou formulado, ou ainda que por motivos ficcionais, a ideia de assassinar um ministro do Supremo. E esse sujeito, Rodrigo Janot, olha que coisa incrível. Ele foi líder, venceu a eleição da tal lista tríplice 2 vezes. Ele foi, essa cabeça, foi 2 vezes eleito pelos pares para dirigir o Ministério Público. Essa lista tríplice, que é o máximo e tal. Para mim, o que morre aqui é a tal da lista tríplice, que é desmoralizada absolutamente pela figura do Janot. Isso é muito louco. Realmente, essa notícia, ela é doida, porque você imagina, e se isso tivesse acontecido? Mas eu mais uma vez, vou concordar com o Andreasa. Governador, estou concordando muito. Mas eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de crer de que essa história é real. Eu também. Perfeito. Para mim, isso tudo... É uma falácia. Certo? É uma falácia para se reinserir, certo? Dentro de um processo de ostracismo e de vaidade que consome o Janot, porque, sinceramente, certo? É muita coincidência, e lá no meu estado a gente tem um ditado que jabuti não sobe em árvore, ou é enchente ou é mão de gente. É muita coincidência às vésperas de lançar um livro, certo? O Janot apresentar, perfeito, uma história cinematográfica. Só lamento que o desserviço que ela faz para a biografia do próprio e principalmente para a instituição Ministério Público Federal, ao momento, como disse o Andreasa, que esta figura, ela foi eleita e reconduzida como principal integrante da lista tríplice, demonstra claramente a que ponto e o nível de um cidadão que liderou uma instituição da importância da envergadura no momento federal, num momento absolutamente sensível. Eu entendo o seu ponto de vista, eu só tendo a discordar. Eu acho que essa história tem alguma coisa de verdade, porque ela é muito ruim. Ruim no sentido, é ruim para ele. Porque quando você fala assim, eu tive vontade... Mas é ruim para ele, mas deixa eu lhe dizer, talvez ele imagine, como nós estamos num ambiente muito acirrado na sociedade, que este desejo seja de boa parte da sociedade. Eu concordo, mas o problema é o aderiu. O problema é que a gente falou, até hashtag, certo... Vai lá e conclui o serviço Janot. Mas, gente, o que acentua o desserviço. Mas uma coisa é você falar assim, eu tenho um ódio do Gilmar Mendes, minha vontade era entrar lá e fiar a porrada nele, dar um soco na cara dele, pegar meu pau e bater na mesa do Gilmar Mendes. Isso é uma coisa. Quando você fala que vai dar um tiro no cara e se matar, eu acho isso de uma fraqueza
Para mim, me pareceu uma... Marte. E tem a mão de Deus, porque a história é uma novela best-seller. Assim, o sujeito entra no Supremo Tribunal Federal... Deus tirou dele. Armado, uma questão importante. Entra-se armado no Supremo Tribunal Federal, se for verdade a história, né? O que eu imaginei é que todas as vezes que eu entrei no Supremo foi pela porta da frente, e ali a gente é obrigado... de metal ali. Ali você é obrigado a passar por um detetor de metal. Agora tem uma garagem subterrânea, né? Eu imagino que autoridades como o PGR talvez... Mas é um despautério absoluto. Não deveria haver essa prerrogativa. Então, isso tem que ser revisto, né? Porque você pode... É uma coisa para ser revista. Acabou a premissa de que alguém que exerce uma função dessa tem equilíbrio. O sujeito entra no Supremo Tribunal Federal armado com um ímpeto homicida contra o vilão. Porque, vejam, o Gilmar Mendes é o vilão togado, é associado à ideia de impunidade. Vou matá-lo e justiçá-lo, portanto, dentro do Supremo Tribunal Federal, e depois cometerei suicídio. E antes que esses atos pudessem acontecer, uma força suprema, a mão de Deus trava. É uma história, Tabet, é maravilhosa, um novelão maravilhoso. Eu acho vendedor. Eu discordando um pouco de vocês, o que eu argumentaria é o seguinte: eu acho que primeiro não importa se é verdade ou se é mentira. Porque, em sendo verdade ou sendo mentira, contar esse troço... A cabeça é a mesma. É de uma irresponsabilidade absurda. E eu acho até que pode sim, acho bem provável que seja uma manobra de promoção do livro. Mas eu acho que a imagem dele para a história foi embora. Ele jogou... Foi embora. Isso tem um cálculo aí, o cálculo rápido, assim, o que eu posso te contar extraordinário que vai vender uns livros, e aí de repente vende 40 mil, 100 mil livros, que ótimo, bacana, vai botar um dinheiro no bolso, não sei se precisa desse dinheiro, mas por que não? A história dele foi reescrita para sempre. A militância lavajatista de direita diz que isso foi um movimento calculado para que ele tivesse o celular e o computador entregues para a Polícia Federal, que isso seria fuçado lá dentro, que a partir daí eles achariam outros caminhos para outras investigações, inclusive sobre o próprio judiciário. Aí já é o delírio persecutório, inclusive, paranoide dessa direita maluca, um cidadão, se quiser, pode pegar o telefone e entregar para a Polícia Federal. Não precisa matar o presidente, não precisa matar o juiz do STF. Não precisa criar uma história como essa, ele pode fazer. Só que é o seguinte, a militância bolsonarista adorou a história, né? E revitalizou o Janot. O Janot voltou, porque o Janot, não nos esqueçamos, essa cabeça já foi herói há pouco tempo, ele foi herói em 2017. Andreasa, eu que não estou entre as pessoas que não suportam o Janot, aliás, bem pelo contrário, eu acho que reaviva o Janot, mas não é para o lavajatismo, não. Reaviva é naquele bolsonarismo lavista. Entendeu? Que não, pode acabar ministro da Justiça. Olha aí. Isso no momento que o governador João Dória ganhar um secretário de Justiça novo, Moro não tá muito bem, sei lá, radicaliza o discurso. Quem eu tenho aí? Janot, perfeito. Ministro da Justiça anda armado.